aproximadamente 40% da população brasileira não dorme, sofre de insônia. Nós vamos conversar com a doutora Dalva Poiares, que é da Associação Brasileira de Medicina do Sono e professora também da Unifesp. Doutora Dalva, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Olá, bom dia. Doutora Dalva, sabe que quando eu ouço alguém falar que está com insônia, eu tenho um remédio próprio. Eu falo, pega um dos meus livros, lê 2 páginas que você, cai e dorme. Não, aí eles vão ficar tão engajados que aí vai piorar a insônia. Doutora Dalva, eu suponho que as origens devem ser inúmeras. Poderia dizer para a gente qual é a principal, o que é que não deixa o pessoal dormir? É as contas que a gente tem que pagar no dia seguinte ou não? Na verdade, o número de casos de sintomas de insônia, porque uma coisa é insônia, o distúrbio, outra coisa são os sintomas de insônia. O número de casos está aumentando muito, não só no Brasil, mas em outros países também. E o que ocorre é que a vida está muito complexa, o estresse, a readaptação, o pós-pandemia, a dificuldade de emprego, insegurança econômica, uso de mídia interativa, não é só estar no celular, mas essa interação da mídia, isso faz com que a pessoa tenha uma certa dificuldade para iniciar o sono, mas existe também o distúrbio de manter o sono, de acordar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir. Então, existem várias diferentes manifestações para essas queixas de insônia que estão aumentando. Compreendo. Doutora, logicamente, isso tem que ser estudado pela medicina, mas a gente às vezes vê em site, vê por aí fora, as pessoas oferecendo a chamada medicina alternativa, capaz de fazer a pessoa dormir. Uma delas é a tal da melatonina. Você vai viajar para os Estados Unidos, traz um potinho de melatonina para mim. Já ouvi isso muitas vezes. Sim, existem vários, entre aspas, suplementos, né? E existem vários medicamentos de venda livre que têm o apelo de ajudar na insônia. Mas a melatonina, por exemplo, que é uma das mais populares, ela não é um medicamento para insônia, ela é um neurohormônio que pode ajudar no início do sono, mas ela marca o nosso ritmo biológico. Ela tem uma função muito específica no organismo de sincronizar o ritmo biológico e, portanto, ela não deve ser tomada de uma maneira indiscriminada, principalmente nas doses que se oferecem nos Estados Unidos. Isso nem é fisiológico. Compreendo. Então, tem que tomar cuidado. Não é porque está à venda que as pessoas podem ir tomando assim, né? Exatamente. Sendo um neurohormônio, ela tem todo... E ela precisa estar muito baixa pela manhã e aumentar à noite, sinalizando a sua hora de dormir de uma maneira natural. Ela te prepara para o jejum da noite, por exemplo, né? Então, ela não pode ser tomada de qualquer maneira, tem pessoas que tomam até no meio da noite. Então, isso são algumas atitudes que não são adequadas para o sono, né? E principalmente a questão da dose. Existem doses que nós chamamos de suprafisiológicas, que são doses muito elevadas e que não devem ser tomadas. Doutora Dalva, a gente pode dizer então que insônia é uma doença? Na verdade, nós não chamamos distúrbios de sono, nós chamamos de distúrbios e não doença. A insônia crônica, ela é caracterizada por uma dificuldade ou de iniciar, ou acordar no meio da noite e ter dificuldade de voltar a dormir, ou despertar precoce, no mínimo 3 vezes por semana, por no mínimo 3 meses. Então, isso já caracteriza a insônia crônica. Agora, doutora, é fato que existe um ritual também para dormir? Sim, existem algumas atitudes, alguns comportamentos que podem ajudar o início do sono em algumas pessoas e outros que podem atrapalhar. Então, nós já falamos da mídia interativa, esse é flagrante, esse de fato atrapalha, e temos também
algumas coisas que ajudam, como, por exemplo, ter uma rotina relaxante antes de dormir. Para algumas pessoas, por exemplo, é claro que eu não estou falando do seu livro, que vai ser uma leitura bem interessante, mas uma leitura mais como é que eu vou dizer, mais relaxante, menos interessante, pode ajudar a pessoa a dormir. Algumas pessoas até acham que a TV pode ajudar. Então, existe uma variabilidade entre os indivíduos. O que pode me ajudar pode não lhe ajudar. Então, é interessante você conhecer agora. De qualquer maneira, diminuir a informação luminosa ao longo da noite, usar lâmpadas fracas e amarelas, por exemplo, para iluminar a casa, não levar os problemas para a cama, você tem que lidar com eles antes, agendas e problemas é muito importante. Então, ser ativo durante o dia também é muito importante, ele ajuda a dormir bem à noite. Então, existem algumas atitudes que você pode tomar e não ficar muito tempo na cama. Se você tem insônia, você passar 10, 12 horas na cama, isso é péssimo também. Isso ocorre com algumas pessoas, né? Compreendo. Agora, tirar uma soneca à tarde também tira o sono da noite? Ótima pergunta. Então, a soneca da tarde, ela pode ser permitida em alguns casos selecionados. Na realidade, em alguns idosos, uma soneca que não seja muito longa à tarde pode não ser prejudicial, pode até ser, vamos dizer, de certa maneira, fisiológica. Se o indivíduo está muito privado de sono e ele não tem insônia, ele pode compensar de alguma maneira essa privação com uma soneca que não seja muito longa à tarde. Existem algumas pessoas que têm o que a gente chama de ritmo bifásico, essas precisam cochilar à tarde. Então, vai depender muito da necessidade individual, mas de quem tem insônia, a princípio, deve evitar dormir durante o dia. Perfeitamente. Doutora Dalva, muito obrigado por sua gentileza. Não leva a sério aquele negócio do livro que eu falei, não. É brincadeira, hein? Não, agora todos nós vamos ter que ler seu livro. Vai ser um prazer. Muito obrigado, sim, muito grato. Doutora Dalva Poiares, que é membro da Associação Brasileira de Medicina de Sono e professora da Unifesp. Está aí, portanto, uma especialista, conhece profundamente, tecnicamente a questão e, sem dúvida alguma, as razões são muitas, como ela acabou de explicar aqui para a gente.